Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora eu te convido a se conectar com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Conexões Fortaleza. Hoje nós vamos falar sobre autotransformação feminina. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Sophie Louise, ela que é especialista em autotransformação da mulher. Sophie, boa tarde, Boa seja muito tarde, bem-vinda. agradeço. Olha, eu acho que a maior parte das pessoas que estão em casa nos assistindo é composta por mulheres, então eu acho que hoje elas vão ficar assim, ó, atentas a esse assunto super interessante. Sophie, primeiro vamos falar de você, gente. A Sophie é francesa, que tem um pé aqui no Ceará. O pai dela é francês e a mãe é cearense. E a Sophie está aqui desenvolvendo esse trabalho. Na verdade, vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. Primeiro me conta lá na França como é que você se aproximou desse assunto, como é que você chegou até esse assunto. Opa, vou trabalhar com autotransformação. Como é que foi isso? Então, partiu muito de uma jornada pessoal, tá, minha, depois da minha graduação, da minha formação em estilismo e moda na Inglaterra. Eu fiz o meu curso, finalização do meu curso é o stage, né, que a gente chama, uma loja, Agent Provocateur, né, uma loja de lingerie. E aí, lá dentro, eu começava a observar muito o comportamento da mulher quando ela vestia algo diferente para uma noite especial ou para um momento que ela queria, né, para ela mesma. E aí o que eu me toquei é que dentro da moda a gente consegue fazer um trabalho incrível de autotransformação da imagem visual, mas aí o que começou a me preocupar é o interior da mulher. E foi a partir daí que eu iniciei com cursos, com livros sobre desenvolvimento pessoal feminino. Mas, Louise, quando a mulher chega, Sophie, quando a mulher chega na loja e ela diz assim, Sophie, eu quero uma lingerie diferente para uma ocasião especial. Certo. Você concorda que é porque por dentro já teve uma abertura diferente? Alguma mudança aconteceu ali para que houvesse essa necessidade de mudar um pouco por fora? Sim, com certeza, porque já é uma prontidão, né? Já é, na verdade, ela já iniciou o primeiro passo da autotransformação, né? Que é o desejo pela mudança, é a busca por novos resultados. Então, com certeza, ela já está aberta a procurar algo diferente para ela, né? E também eu acredito que para o companheiro, né? Alguém especial que ele esteja pensando. Na verdade, quando você passa por uma grande transformação, acaba impactando, e eu acho que positivamente, em todos que estão ali próximos a você, né? Com certeza, porque assim, o que elas precisam entender é que tudo que ela fizer de positivo, de bom, de mudança, de transformação para ela mesma, tem um efeito expansivo, né? O homem vai notar, as pessoas que ela quer bem vai notar, a família, as amigas. Então, assim, tudo que ela fizer de bom para si mesma pode ter certeza que vai ter um efeito expansivo. O que que pode acontecer nessa sua jornada? E você com certeza já deve ter atendido muitas mulheres, já deve ter vivenciado a experiência que elas vivenciaram também. O que que acontece, Sophie, para que uma pessoa chegue nesse ponto? Eu preciso passar por uma mudança. Quais são, assim, os assuntos que têm mais a ver com isso? É uma decepção amorosa? É algum problema que ela está tendo em casa? É algo que ela vivenciou na vida profissional e acabou motivando de alguma forma? O que é que mais leva mulheres a quererem essa transformação? Eu acredito que é um vazio que ela deve sentir na vida dela, ou por vontade de ter um relacionamento harmonioso, né, ter um homem na vida dela, ou porque que leva ao mesmo objetivo, né, por não ter mais aquela vontade de só viver profissão, né, trabalho, trabalho, trabalho. Porque hoje o que acontece com elas? Elas se voltam muito para o profissional, porque realmente nós somos muito boas, né, no trabalho, e aí o que acontece? Ela se desconecta dela mesma como mulher. E isso dificulta muito para ela fechar com o homem.
Você está falando de energia feminina e energia masculina. É um assunto que está muito em alta. Quando a gente fala de jornada de autoconhecimento, né? Sim. Se fala muito nisso, que a gente precisa... Na verdade, quando você fala de autotransformação, é algo que você precisa tirar lá de dentro, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente estava até conversando aqui nos bastidores. Hoje está muito em alta, principalmente nas redes sociais, essa discussão do que é a energia feminina e a energia masculina, de como as mulheres estão se desconectando da energia delas e de como isso está virando uma bagunça, não é isso? Sim, O homem não sabe exatamente. mais qual é o papel dele, a mulher está assumindo o papel do homem. É isso que está acontecendo, Sim, Sofia? sim, exatamente. Aí eu meio que quis entrar para o clube para ajeitar a bagunça, que eu possa contribuir da melhor forma possível com o meu trabalho, que é o meu desejo. Vamos lá, como é que é o teu trabalho? Eu preciso passar por um processo de autotransformação. Procuro você, onde é que você começa? Onde é que a gente começa? Primeiro passo é eu vou ver se você tem realmente esse desejo de mudança. Porque às vezes, assim, a pessoa diz eu quero, mas você realmente quer? Porque assim, a mudança, ela dói um pouquinho no início, Não é uma mágica, né? Não é uma mágica. A autotransformação, ela não é uma mágica. E assim, além de não ser uma mágica, é um propósito pessoal que eu te proponho. Você não é obrigada a seguir, mas eu te proponho que você leve isso para o resto da sua vida. Realmente, ao longo da sua vida, você busque isso. Por quê? Porque a única certeza que a gente tem na vida é a mudança. Nós estamos em constante mudança, movimento. Então, assim, nós pegamos nós mulheres, o nosso corpo ele sofre alterações durante, né, os anos, ao longo. A gente muda emocionalmente, muda a cabeça, muda valores muitas vezes. E aí a gente precisa, né, ter esse acompanhamento com nós mesmas. E buscar sempre, buscar o melhor para nós. Você falou em mudança e eu acabei lembrando de uma situação. Sofia, será que esses momentos em que chega uma crise, que a mulher diz assim, eu preciso mudar, não é porque ela está aprendendo aquilo que precisa passar por uma modificação, que talvez a vida já apresentou para ela e ela está ali, não quero passar por esse processo, não quero, e aí chega no ponto que ela precisa se desamarrar disso, senão ela não sai do canto, senão ela vai ficar presa ali? Sim, tem o desapego, né, da dor do passado, né, existe sim esse desapego, mas eu acho que não precisa ser tão doloroso assim. Eu acho que as pessoas às vezes criam uma utopia de que todo o processo precisa ser doloroso. E na verdade, se você faz de forma com muito acolhimento, com muito amor, não há necessidade de entrar, né, de ser aquela coisa sofrida. Eu não vejo por quê. Porque eu passei mesmo por isso, galguei, né, os processos que a gente tinha que, né, sentir muita dor para depois ter o alívio, e não é a melhor forma. Tá? A melhor forma é o quê? Você se acolher, você entender que o que passou, passou, não te define e é daqui para frente. E a partir daí o que? É você se manter aberta, abrir a tua cabeça, abrir para coisas novas, absorver, estar disposta, né, a absorver novas informações e praticar, e ir para a prática. Pronto. É isso que tem que entender. Porque assim, resolver o passado a gente pode resolver de uma forma muito mais tranquila do que em certos processos que a pessoa faz, sei lá quantas sessões para tentar resolver. Entende? E às vezes é bastante sofrido, vagaroso também, eu acho que não há necessidade disso. Você estava me dizendo que existe um ponto que é fundamental, que é você se perdoar. Sim. Desse ponto de vista, tudo se torna mais tranquilo? Sim, ela tem que se perdoar ela mesma. Tá? O mais importante, porque às vezes a mulher... É mais difícil, Sofia, se perdoar do que perdoar o outro? O que você acha? Eu acho que vai depender de pessoa para pessoa, né? É polêmico. Mas eu acho assim que o ponto importante é você conseguir se perdoar você mesma. Como isso? Entender que o que aconteceu é porque foi falta de informação e conhecimento seu da época. E recurso, né? Sim, exatamente, maturidade. Entende que
passando, né, por esse acontecimento, te trouxe até aqui, entendeu? Você amadureceu, você cresceu e talvez se você não tivesse passado por aquilo, você não estaria aqui hoje. Então, de uma certa forma, te guiou, entende? Mesmo com desafio, com dificuldade, mas te guiou. E o importante é que você chegou até aqui. O importante é isso. Nada que a gente faz na vida se perde, né? Não, as pessoas Até os acham erros que a gente sim. consegue Com ressignificar. certeza, sim, porque traz um amadurecimento, né? Então, assim, é uma proposta para que a mulher, ela se sinta mais mulher. Isso é muito importante. Para mim, é muito importante que ela consiga entender isso. Porque, às vezes, a gente vê muito as pessoas presas numa postura infantil, que, às vezes, não tem nada a ver com a essência verdadeira dela, mas ela se prende ali. E como ela não sabe em que nível ela está, ela não sabe para onde ela vai, então fica ali naquele nível, entende? Não se desenvolve. É difícil se desenvolver se você não tem, né, um objetivo, uma meta. Fica complicado. Se a gente fosse descrever o teu processo de mentoria como uma jornada, assim, Sophie. A gente começa por aí, pela cura dos traumas passados, aí como é que é essa caminhada? A partir disso, como é que você vai pegando a sua paciente pela mão? Acho que eu posso falar o termo paciente, né? Cliente. A sua cliente pela mão, para ela fazer a jornada dela a partir desse momento que eu acredito que possa ser o mais difícil, né? De curar os traumas, de visitar o passado, se acolher, se perdoar. A partir disso, como é que ela trilha o restante do caminho? Por onde mais você leva a sua cliente? Tá, é o seguinte, primeiro, ela não precisa reviver as dores do passado, tá? Ela não precisa passar por isso. Isso é perca de tempo, tá? É fazer, é colocar a cliente numa tortura emocional ali que não adianta. O que ela teve que ver, ouvir, sentir, já foi. Então, o que precisa? A partir dali, a gente faz uma terapia muito objetiva para reconectar ela com o amor próprio dela, porque o que salva, né? Na verdade, é uma tríade que eu mesmo, assim, meio que introduzi dentro do meu processo, que é a tríade do amor próprio, autoestima e autoconfiança. Perfeito. Então, isso mora dentro da essência feminina, certo? Ela se conectando com a autoestima dela, mudando a autoimagem que ela tem dela através do marketing pessoal feminino, que eu faço também, ela vai começar a realmente enxergar a mulher que ela é. E aí, a partir daí, a gente vai ver em que nível ela está, para que ela possa assumir com responsabilidade a vida dela e os atos dela. Ela vai receber novas informações, né? Uma reprogramação que ela vai ter ali, é o segundo passo. Depois, ela vai para o que ela quer, o que realmente você quer. Porque, assim, isso é uma pergunta que você está disposta ou não, afinal de contas, entende? Porque isso vai depender muito do que, sim, eu estou disposta, eu quero. Então, pronto, quando você quer, ela está pronta para tudo. Então, a partir daí, a gente vai traçar metas, objetivos. Eu vou mostrar, né, o caminho, porque eu já montei o caminho. Então, assim, eu já vou lhe dizer, ó, essa é a jornada. A partir daí, você segue. Ela vai ter que caminhar com as próprias pernas. Por isso que tem que ter essa decisão, né? Primeiro eu vou te acompanhar. E depois você vai, né? Porque o autoconhecimento, como é algo muito individual, não tem como eu te dizer, Ana Cláudia, olha, você tem que aqui fazer dessa forma. Não. Tem momentos que você mesma vai achar o teu jeito de fazer. Eu vou apenas te dar, né, o caminho, né? E aí você vai se conhecendo e fazendo da melhor forma que dá certo para você, que fica melhor para você. E o quarto passo, que é o final, né, é continuar evoluindo sempre. É realmente essa busca que ela tem que ter de viver de forma mais inteira, sabe? Não é só trabalho, não é só profissão.
busca o melhor para você, porque o melhor já está dentro de você. Sem dúvidas. Nós temos vários pilares aí para contemplar, né? Uhum. Tem a parte da saúde, o lado espiritual, financeiro, Sim. profissional, filhos, amigos, e é tanta coisa. E a gente tem condições de dar conta de tudo, né? Sofia, Sim. quais são as ferramentas que você usa? Porque eu já ouvi você falando sobre terapia, mas eu já vi também que você tem formação em coach, não é isso? Sim. Que ferramentas poderosas são essas que você tem em mãos para fazer essa autotransformação, para ajudar a mulher, né? Então, é uma junção de duas coisas, né, que eu fiz e eu montei um processo de mentoria. Então, assim, porque o coach, ele trabalha somente presente e futuro, a terapia em si, ela trabalha presente e passado, e aí eu fui vendo uma ou outra sozinha, né, e eu fui achando muito incompleto. E aí, quando eu coloquei as duas ali para trabalhar junto, a terapia de forma objetiva e o coach de forma mais acolhedora, fez sentido, sabe? Começou realmente a dar certo para a mulherada. Então, assim, o que a gente faz? A gente vai reconstruir o seu amor próprio, né? Se reconectar. Ah, mas ela está bem. Perfeito, então faz abertura de caminhos, entende? Né? Potencializa mais ela, não tem problema nenhum, né? Poder a mais é sempre bom. Depois, te dar novas informações, né? Reprogramar, traçar o teu objetivo, né? E aí partir para ação. Ah, legal. E acompanhar ela, né? Ah, e você acompanha depois Sim, também, sim, né? Ela vai te dando feedback, isso, né? exatamente. Eu acompanho ela nas dificuldades dela, legal. porque assim, você não pode só passar, né, a tarefa ali, né, o método para a pessoa e pronto, te vira, não. Eu não faço isso até porque o meu lado materno não deixa. Então, assim, eu acompanho ela assim. Sofia, vamos lá. Chega um momento em que, depois que você passa por toda essa transformação interna, tudo isso começa a transbordar e vem a transformação externa, que é importante também, né? Sim, isso aí é efeito dominó, tá? Porque assim, ela começa a se tornar muito atraente, muito apaixonante. E assim, todo mundo que está ao redor vai notar isso. É inevitável. Incrível. E é uma coisa que está dentro de você, né? Sim. Para você ter uma ideia de como realmente é uma falta de conexão, a conexão que deixa de existir. Exato. Aquilo está dentro de você, muitas vezes a gente vai buscar do lado de fora, não encontra, e é preciso alguém como a Sofia, por exemplo, para dizer, olha, está dentro de você e ajudar a pessoa a mergulhar para dentro dela e buscar lá dentro a força que ela precisa, né? Sim, é porque assim, a cabeça, né, da mulherada está muito voltada para o profissional. E o que a gente vê no profissional? Desde que a gente é nova, né? Estuda, se forma para você ter, né, uma carreira, né, e ter, né, o seu dinheiro ali, né? E aí o que a gente vê, né? Que a gente tem que correr atrás dos objetivos, assim, a gente tem que conquistar. Né? Tem que conquistar, né? Tem que conquistar cargo tal, tem que conquistar vaga na faculdade, tem que conquistar nota alta e tal. E aí fica a cabeça muito condicionada para a conquista. E na verdade, a conquista não faz parte da essência da mulher, isso é a essência do homem. A mulher, ela tem que o quê? Ela tem que despertar, né, é um ponto-chave aqui, que na verdade é o centro do guarda-chuva, que eu chamo, que é a sedução. É um assunto multidisciplinar, é um assunto complementar e unificador. E aí, a partir daí, a gente vai puxando, né, os arames do guarda-chuva. Que arames são esses? Vamos lá. Então, gerenciamento das emoções dela. Perfeito. Tá? É importante porque assim a mulher ela se perde muitas vezes muito pelo lado emocional dela. Então ela tem um bom gerenciamento de emoções é imprescindível. Acolhimento, você acolher, né, ali os seus desafios, as suas dificuldades durante o processo de autotransformação. O autoconhecimento seu, de você mesma. Com relação às suas emoções, ao seu corpo, né? A gente vê também a parte da sexualidade da mulher de forma assim muito
expansiva, eu diria. Relacionamento, a gente vai ver, entender o que é a essência feminina e a essência masculina, né? A visão do homem, como ele enxerga a mulher. E, finalmente, a imagem pessoal feminina. Aí nessa parte aí você também domina, porque, gente, eu vou contar minha formação. Eu não contei para vocês antes, mas fala um pouquinho da tua formação. Você tem formação em moda, né? Sim, eu sou formada em estilismo e moda, Newcastle College, na Inglaterra. E o que me marcou muito durante assim, essa minha graduação foi o meu estágio. O meu estágio na loja de lingerie erótica Agent Provocateur. Muito bem vista na Inglaterra, com excelentes referências na Europa e nos Estados Unidos. Porque o que eu percebi é que quando ela procurava algo diferente para ela, quando ela vestia algo, o comportamento, a linguagem corporal mudava. Você ficava observando e conseguia notar isso assim, facilmente, essa mudança. Sim, porque algo que sempre me chamou a atenção desde criança assim, foi o comportamento da mulher em diferentes países. Né? O jeito, para mim, a mulher brasileira ela tem um tchan diferente. Ela é muito sedutora, ela é muito apaixonante, ela tem um brilho especial, ela tem um gingado diferente. Eu admiro muito isso. E eu acho que elas precisam começar a valorizar isso mais nelas. Porque eu vejo muito assim, as pessoas aqui se voltam muito para as grifes, né? A moda europeia, a moda americana, e aí eu acho que isso acaba fazendo com que elas percam a identidade cultural delas, entende? Que é que eu posso dizer, né, é um termo na moda que a gente usa, na história da moda, é um patrimônio imaterial. Entende? É algo que te pertence, é algo teu. Então, eu acho que é realmente uma pena ela estar se espelhando somente no que há de fora, porque é tão interessante, porque assim, na França nós temos fortes conceitos sobre sedução. E o legal é que dá para adaptar a sensualidade da mulher brasileira. E eu já vou facilitando isso, entende? Então, assim, você não precisa parecer uma gringa, você tem que parecer com você e assumir a sua brasilidade. É isso aí que legal a gente ter esse olhar diferente de quem está de fora, provando mais uma vez, Sophie, que a gente está exagerando nesse olhar externo e abafando um pouco o olhar interno que tem que existir mais, né? Quando você me diz que as mulheres brasileiras olham muito para grifes, para roupas de grifes internacionais e deixa de olhar esse lado mais sensual dela, fala muito desse olhar que está muito externo e menos interno, né? Sim, acaba tendo esse efeito, né? Acaba sendo isso também. Que não está errado ela pegar elementos, né, da moda francesa, da moda italiana, da inglesa e adaptar. Mas o que me chama mais a atenção é a forma dela se portar, né, a postura que ela está imitando. Entendi. E isso não está me agradando, porque antes, uns anos atrás, não era assim. Eu vejo muito assim pelas mulheres da minha família, né? As mulheres brasileiras da minha família, elas foram muito importantes na minha formação. Porque elas realmente tinham um sex appeal a mais. Ah, que legal. Sophie, onde é que as pessoas podem te encontrar? Como é que você está desenvolvendo o seu trabalho? Como é que as mulheres que têm interesse de virarem suas clientes podem te encontrar? Através do Instagram. Certo. Gente, a gente vai colocar aqui na tela, tá? O perfil da Sophie para vocês já começarem a seguir ela. Facebook, Instagram, YouTube ainda está para vir, né? Certo. E se não, através da minha assessoria. A gente vai deixar tudo aqui na tela para vocês de casa anotarem. Você tem o projeto de desenvolver esse trabalho muito forte através das redes sociais, que é o que muita gente está fazendo hoje, né? Sim, e o atendimento também one by one, né, que eu chamo, porque como é algo muito individual, eu acho isso fundamental, porque não é só eu fazer ali um conteúdo e jogar nas redes sociais, porque não é assim que se vive a autotransformação. Tá ótimo.
Sophie, gente, ela é especialista em autotransformação. Sophie, obrigada Eu que por esse agradeço. momento que foi mais do que uma entrevista, foi quase uma mentoria para mim e para você que está em casa. Eu tenho certeza que você adorou o assunto. Se você tiver mais interesse, ó, olha aí as informações, entra nos perfis da Sophie para você sim ter mais informações sobre o trabalho que ela está fazendo e, claro, procurar, como ela diz, para ter esse encontro pessoal, porque a autotransformação precisa começar daí, né? Só pela internet a gente pega algumas informações, mas é preciso ter esse acompanhamento mais de perto para que essa transformação seja verdadeira. Não é simplesmente mudar de roupa, passar a usar maquiagem, ajeitar o cabelo, não, gente. Tudo começa lá dentro e o que você vê por fora é só o que está transbordando, né? Obrigada, Ana Cláudia. Eu que te agradeço e o Conexões Fortaleza está sempre de portas abertas, Gratidão, tá bom? eu que agradeço, foi um prazer. Prazer foi nosso. Você que ficou com a gente até agora, obrigada pela sua companhia. Nosso encontro já fica marcado, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.